Você está no Seriáveis, eu sou o Leco Leite e nesse vídeo nós vamos continuar a nossa conversa sobre a quinta temporada de The Expanse, comentar um pouquinho sobre os episódios Gaugamela, Down and Out e Mother, o 4, 5 e o 6 dessa temporada. E eu quero deixar uma pergunta para vocês já de cara aqui. Vocês acham que o Marco Inaros está errado nas ações dele? Nós vamos conversar sobre isso agora aqui no Seriáveis. Nós vamos começar então falando sobre o episódio Gaugamela, que é o quarto episódio dessa quinta temporada, e ele mostra pra gente o tão planejado ataque do Marco Inaros, mas também mostra aí as consequências desse seu plano, que ficam bem concentradas nos dois episódios seguintes, que a gente vai contar daqui a pouco, que são o Down and Out e o Mother. O título desse episódio, Gaugamela, já é uma grande referência aí a uma grande batalha que aconteceu, de mesmo nome, inclusive, quando os macedônios e os persas tinham uma luta e o Alexandre o Grande venceu os persas, demonstrando muito mais a sua capacidade ali de estratégia. Em The Expanse, o Marco Inaros seria o Alexandre o Grande, ou pelo menos ele pensa que é. Os próprios produtores, os próprios autores dos livros disseram isso, que eles acham que o Marco Inaros pensa que é o Alexandre o Grande. Uma pequena diferença dessa referência é que na vida real o Alexandre o Grande era, na verdade, o filho de Filipe, E o Marco Inaros, quando ele confronta a Naomi, ele diz que ser pai foi a maior motivação que ele teve para deixar o mundo melhor para o seu filho, que no caso da série é o Philip. Então a gente tem essa inversão de papéis aí, vamos dizer assim. Outra referência também é a própria nave do Marco Inaros, que se chama Pela, que é na verdade uma grande referência clara à cidade de nascimento do próprio Alexandre o Grande. São detalhes aí que a série traz pra gente. E o que a gente pode tirar de lição disso é que o conquistador Marco Inaros da atualidade na série, ele quer na verdade deixar o trono para o seu filho, para o Philip no futuro. O ataque do Inaros, além de enfraquecer os seus inimigos, ele também conseguiu com isso a arma mais poderosa que existe na atualidade na série, que é a última amostra da protomolécula. Resta saber agora se ele vai usar essa amostra com a mesma sabedoria com que planejou os ataques, ou se ele vai acabar cometendo algum erro e as coisas não darem muito certo para ele. Certo, mas além disso, esse episódio também teve muita coisa sensacional e eu prefiro tratar isso em alguns tópicos. Uma das surpresas do episódio foi a gente descobrir que a Sakai era a traidora. Isso foi inesperado, pelo menos para mim. Eu realmente achava que quem poderia ser esse traidor era o Boo, ele estava ali mais próximo do Fred Johnson, então me pegou. E isso foi legal porque muita gente apostava nisso também e mostra aí que The Expanse foge do óbvio. Foi legal a coragem dos roteiristas de matar o Fred Johnson, que me deixou sem palavras naquela cena, foi totalmente inesperado. Eu queria muito ver o Fred Johnson ainda voltando a alguma cena de combate aí do que vem pela frente, mas a gente vai ficar sem isso. Mas era um personagem favorito, então fica aí esse impacto bem causado pelos produtores da série. Parabéns, me enganaram nessa. Outra coisa que está deixando a temporada bem interessante é a tripulação da Rocinante separada nesse momento que não poderia ser o pior momento para eles estarem separados. E uma parte legal da temporada, na verdade, é acompanhar como eles vão aí se reunir novamente. E a pergunta que eu até fico às vezes fazendo é: será que eles vão se reunir ainda nessa temporada? Isso também acontece acompanhando a Bob e o Alex, que nos dão ali uma visão da situação de Marte, o que está acontecendo em Marte. Talvez Marte tenha sido a mais enganada pelos Belters do Inaros ao negociar as armas e as tecnologias marcianas ali com eles. E eu acho que essa jornada deles, ela vai ser mais prolongada durante a temporada, vai demorar mais, ela vai até o final, eu acho, mas ela deve render bons momentos, já que essa dupla aí a bordo da Razorback vai ter velocidade para ir para vários locais, vários pontos da história. Então a gente chega no episódio 5, que é o Down and Out. E aqui eu preciso dizer que poucas séries são tão poderosas e têm essa capacidade de trabalhar diversos núcleos de forma simultânea como The Expanse. É muito raro a gente ver isso mesmo. E além disso, além de trabalhar esses núcleos, ela consegue entregar, deixar a gente numa montanha russa de emoções a cada minuto de cada episódio. E Down and Out foi exatamente isso. Esse episódio 505, Down and Out, é um exemplo claro dessa capacidade da produção de nos jogar numa viagem maluca e insana.
Para mim, o que fica cada vez mais claro é que o Marco Inarius usa a força da ideia de manter, né, a cultura dos Belters, né, a qualquer custo, como um ponto central do apelo que ele faz aos Belters, principalmente aqueles que começam a seguir ele. A gente sabe que na história real, né, não na ficção, isso pode, a longo prazo, causar muitos problemas. Duas perguntas ficaram na minha mente depois desse episódio 5, que é o Down and Out. Pensa comigo. A primeira foi a ideia do Philip de sequestrar a Naomi por saber dos planos do pai, né? Por saber dos planos do Inarius de explodir a Rocinante usando lá os códigos para destruir a Augustin Gamarra. E a outra coisa também que é muito importante, que ficou na minha cabeça, é: será que a Naomi ela tem mais culpa do que ela diz, do que a gente sabe no incidente em Luna que causou a destruição da Augustin Gamarra? Eu fiquei com essa dúvida, eu fiquei com essa sensação de que a Naomi esconde alguma coisinha e a gente ainda vai descobrir um pouco mais sobre ela. A gente talvez veja esse evento da Augustin Gamarra e a nossa visão da Naomi talvez possa mudar. É uma aposta, é uma viagem minha. Não sei, eu não acredito que ela faria realmente algo tão assim, mas não dá para afirmar com certeza que ela não teria um papel muito maior do que parece que teve nessa situação. E aí a gente chega no 6º episódio da 5ª temporada, chamado Tribes ou Tribos. E a gente começa ele ali, a gente tem logo de cara praticamente uma frase do Amos que eu achei muito interessante e resume bastante do que a gente vê na série e nesse episódio. Ele diz: é a civilização que te obriga a ser civilizado. Se uma não existir, a outra fica incerta. E o que o Amos, na verdade, quis dizer, o que ele quis explicar, falar com essa frase dele, né? Quando a gente tem uma estabilidade, os grupos ou as tribos, elas acabam sendo maiores, né? As pessoas estão sempre buscando um grupo para se encaixar. A gente aqui falando sobre The Expanse, por exemplo. E se estabilidade é importante, para buscar essa estabilidade, o novo secretário-geral da ONU, um professor que nunca imaginou que poderia chegar nessa posição, ele logicamente pede a ajuda da Avasarala para fazer parte da comissão, né, do governo dele, o que é uma sábia decisão. Aliás, a atuação da Avasarala, né, da Shoré, durante a conversa com o secretário é emocionante, foi sensacional. Eu achava que a gente teria uma Avasarala muito mais dura com tudo que aconteceu nessa temporada, mas foi legal ver esse lado mais emotivo dela, principalmente porque envolve, né, o Arjun, o marido dela, que ainda segue desaparecido. E eu achava mesmo que a gente veria uma Avasarala um pouco mais raivosa, mais irritada. Eu errei, pelo menos por enquanto. Mas eu acho que isso acontece porque ela pratica a meditação guiada que ela acabou ensinando lá no canal da Prime Video no YouTube. Se você não viu esse vídeo ainda, vá lá no canal da Prime Video. Tem a Avasarala te ajudando a dormir melhor. Vale a pena, dá uma acompanhada lá. Voltando para a série, na Terra a gente tem o Amos e a Clarissa Amal, que nos mostram ali mais do impacto, né, causado pelo ataque do Inarius. A gente vê uma destruição total. O Amos, ela consegue escapar da prisão lá onde ele foi visitar ela, e o Amos percebe que precisa retornar para a Rocinante. A Rocinante é a sua tribo e ele acha que essa é a melhor opção, né, para ele e também para Clarissa Amal. E só por curiosidade eu pesquisei e uma caminhada de Nova York até Baltimore dura 3 dias. Outra coisa que foi legal aí nessa caminhada, nesse início de caminhada do Amos e da Clarissa, foi ela explicando para ele, usando um exemplo do pai de Schrödinger, né? Aliás, coincidentemente, eu assisti um episódio da série Cosmos, Mundos Possíveis, que está na concorrente, na Disney Plus, e vale muito a pena, trata desse tema de possibilidades e de física quântica. Se você curte isso, vai lá, acompanha esse episódio. Se eu não me engano é o 10º episódio ou o 9º episódio, vale a pena. Então, saindo de Cosmos e voltando para The Expanse, a gente tem o tão esperado encontro, né, entre a Drummer e o Marco Inarius. A gente percebe, a gente vê, ela deixa claro que se arrepende de não ter votado com o Ashford antes, o que teria sido o fim do Inarius, né? O Inarius teria sido morto, e ela tem esse sentimento de arrependimento. Outra coisa que eu quero destacar também é que eu tenho gostado muito da atuação, do trabalho do Keon Alexander. O Inarius dele é uma mistura real, assim, de loucura e sanidade ao mesmo tempo, com alguns olhares e sorrisos
De fato, nesse momento, eu tenho muito medo desse cara. E nesse encontro, a Drummer sabe que precisa se manter viva para poder continuar, né, lutando contra o Mark Inarius, para continuar tentando deixar o cinturão mais seguro, como ela tentava fazer com o Ashford. Para isso, ela tem que momentaneamente se render ao Inarius, e o Inarius acaba trocando algumas pessoas ali entre as tripulações. Parece ser algo comum que ele faz para deixar alguns infiltrados, para trazer informações para ele. A Drummer sabe que precisa fazer isso se ela quer continuar lutando. Eu acho que a Drummer aprendeu o suficiente com o Fred Johnson e com o Clay Ashford para dar um pouquinho de corda para o Inarius, para preparar alguma situação para ele. Pelo menos é o que eu espero que aconteça. Espero que a Drummer não esteja em perigo. Apesar de bem sucedido, o ataque do Inarius causa algumas consequências até para o cinturão. O principal talvez seja a questão de distribuição de alimentos. Um ponto interessante que o Inarius comenta é sobre a agricultura Belter em Ganymedes poder, na verdade, em breve, fazer parte de um pacote de independência do cinturão. O que ele quer dizer com isso? Ele tem consciência de que esse ataque vai acabar aí complicando a situação para os Belters por um tempo, mas ele acredita mesmo que os Belters vão ser capazes de sobreviver, de criar, de produzir o próprio alimento, e por isso ele quer seguir com esse plano. Ele não mediu esforços para seguir com esse plano que a princípio é bem dramático, é bem caótico, mas que ele acredita que pode dar certo. E aí eu fiquei pensando, o Prex está lá com o Mark Inarius, ele está com o Prex em algum lugar e por isso ele tem essa confiança na questão da agricultura. Ele teria também, além do Prex, ele teria o Cortazar, ou seja, o Inarius leva muito a sério a ideia de busque conhecimento. E depois de quase ser destruída da mesma forma que Augustin Gamarra, com aqueles códigos de autodestruição, a Rocinante, agora com a sua nova tripulação, mas ainda sob o comando do Holden, tem agora o Bull e a Monica Stewart, está sempre lá de penetra gravando alguma coisa, mas eu acho que isso vai ser bem interessante, e está prontíssima, preparada para a batalha. Eu achava que o Bull seria o cara que assumiria a estação Tycho no lugar do Fred Johnson, né, transformando ela ali num grande centro de resistência dos Belters, unindo também os terráqueos e os marcianos que estivessem contra o Mark Inarius, mas ele na verdade agora é o novo piloto da Rocinante. E isso acho que já resolve um problema que a produção provavelmente vai ter, né, para a 6ª temporada. Se você está viajando e não sabe do que eu estou falando, deixa aqui nos comentários que ou eu ou alguém vai deixar algum link e vai explicar para você por que é importante o Bull ser o novo piloto da Rocinante. Então, faltando agora só mais 4 episódios para o final da temporada, eu acho que daqui para frente os confrontos serão mais diretos e a gente deve ter aí sim algumas das tão esperadas batalhas espaciais e tal. The Expanse não é uma série que se baseia nisso, então assim, a gente sabe que é legal ver, mas não é essa a principal característica da série. Mas, obviamente, com a Rocinante de volta ativa, a gente deve ter sim um pouquinho dessa questão, um pouquinho dessas batalhas da Rocinante caçando e sendo caçada também. Resta saber com quem ela vai se aliar, quem vai lutar ao lado da Rocinante e quem vai lutar ao lado da nave bela do Mark Inarius nos próximos episódios. Então agora é o seguinte, galera, conta aqui nos comentários o que vocês estão achando, né? Eu quero saber de vocês o que vocês estão achando da temporada e também o que vocês esperam aí dessa reta final da temporada de The Expanse. Peço também para que você compartilhe esse vídeo, fiquem ligados por aqui. A gente agora vai se ver só depois do episódio 8, ou seja, tem mais 2 episódios aí. A gente comenta sobre esses 2 episódios que vão ser aí os penúltimos, né? A penúltima etapa da série antes do grande finale da 5ª temporada de The Expanse. Espero que vocês tenham curtido. Um grande abraço, galera. Até mais. Valeu!